Oi, pessoal, tudo bem? Geralmente a gente faz vídeos aqui nesse canal para falar de algum tema relacionado ao futebol japonês ou para fazer alguma entrevista, mas hoje é um dia muito triste, é um dia muito pesado e eu precisava vir fazer esse vídeo aqui porque se esse canal existe, se a J-League Insider existe, se o Matheus Braga está falando com vocês aqui como jornalista, se aquele diploma ali, aqui, tá pendurado aqui, é por causa de dois desses caras que a gente tem que falar. Como vocês sabem, morreram, né, nas últimas 12 horas, né, o Washington Rodrigues, o Apolinho, e hoje, no dia 16 do 5, o Antero Greco e o Silvio Luiz. É, Eu vou começar falando do Apolinho porque eu sou de São Paulo e o Apolinho não teve tanta influência na minha vida, na minha carreira. Eu acho que ele tem mais influência na questão de quem é do Rio de Janeiro, de quem acompanhava o dia a dia dos clubes cariocas, de quem acompanhava principalmente o Flamengo, que era o clube do coração dele. É óbvio que eu conheço a importância, eu estudei o Apolinho, eu sei da relevância, mas eu estaria sendo hipócrita de dizer para vocês que ele moldou minha carreira, que ele fez parte da minha personalidade jornalística. Não. Eu fui conhecer o Apolinho mesmo na faculdade, quando a gente estudou nomes de relevância do jornalismo, né? E também do jornalismo esportivo, que é a área que sempre me interessou. Então eu estaria sendo hipócrita e não verdadeiro. Óbvio, a gente lamenta, perdão, é uma grande perda, mas eu não quero ser hipócrita com vocês de dizer que ele foi uma referência para mim. Não foi. Lamento muito a perda e desejo muita força aos amigos, aos familiares e aos fãs também. Ontem a gente viu o VSR, inclusive, em lágrimas no prorrogação da TNT Sports para falar do Apolinho. E eu acho que é assim que tem que ser, né? Eu não tive ele como referência, mas o VSR teve. Então, cada um sente a sua dor, né? É uma perda para o jornalismo esportivo, mas acho que para mim as grandes referências são os dois próximos, né? E eu vou começar falando do Silvio Luiz e acho que vocês vão entender que eu tô indo numa ordem do que foi mais referência, o que me inspirou mais. Cara, o Silvio Luiz, ele sempre foi um cara à frente do seu tempo, né? A gente, na faculdade, na pós-graduação que eu fiz, a gente aprende muito sobre a questão do conceito da história da narração, da história do jornalismo esportivo. E o Silvio Luiz sempre foi um cara muito à frente do seu tempo. Na época que o Silvio Luiz começa a narrar, você tem narrações muito engessadas, muito descritivas do gol, com poucas pessoas tentando fazer diferente. Talvez ali na época o Luciano, né, o Luciano do Vale, depois o Galvão Bueno foi seguindo e a gente formou os narradores que a gente conhece hoje: Kleber Machado, Jorge Igor, Luizinho, Paulo Andrade. Todos esses seguem uma escola de narração, né? E muito criado pelo Silvio Luiz de colocar a diversão, de colocar o sentimento, né? O VSR bem lembrava no de placa também da TNT que ele narra um gol da seleção da Iugoslávia contra o Brasil com duas palavras, com três palavras, né? No caso, queimou o filme, né? É, não é nada descritivo, veio pela direita, o Modric tocou pro Kroos. Não é nada descritivo, mas com três palavras ele descreveu o sentimento do torcedor brasileiro e o sentimento daquele gol. O próprio Bruno Formiga também comentou, pô, esse termo queimou o filme do Brasil poderia ser usado para narrar o gol da Croácia na Copa de 2022. Então, é um cara muito à frente do seu tempo e é um cara que inspirou diversas gerações de narradores. É, muito repercutido aquele amistoso entre São Paulo e Real Madrid em 92, que ele tá lá, né, Bandeirantes, e aí o gato entra no campo, Bandeirantes, o canal, ih, cara, que narrador você vê fazer isso no ar, sabe? Então é um cara muito divertido, um cara muito
que inspirou muitos narradores, uma grande referência no jornalismo e também fez parte, e quando eu digo que se eu estou aqui, né, se essa página existe, é por conta dele, é porque ele também, ao lado do Luciano, narrou o campeonato italiano nos anos 80, né, na época, nos anos 80 e 90, na época que o futebol internacional estava sendo introduzido aqui no Brasil, né? E eu gosto de dizer que a gente tem três fases no jornalismo esportivo brasileiro, né? Que é a fase só do futebol nacional, que chega ao final no final dos anos 90 e começo dos anos 90, onde a gente tem a introdução do futebol internacional, muito focado principalmente no que a gente chama hoje das cinco grandes ligas europeias, né? O campeonato inglês, o campeonato alemão, o campeonato italiano, o campeonato francês e o campeonato espanhol. Né? Então a gente tem essa outra fase que, embora também a gente tivesse transmissões da J-League, por exemplo, nos anos 90, são transmissões que não se mantiveram, diferente dessas cinco ligas, dessas cinco principais que a gente falou, além, é claro, da Champions League, que perdura até hoje. E aí a gente entra numa fase agora onde a gente vai mais para o futebol alternativo. Então hoje você vê páginas como a própria J-League Insider, o Central do Arabão cobrindo o campeonato árabe, você tem o Porto Insider cobrindo o Porto, mas também o campeonato português. Você tem o MLS Insider, o território MLS, cobrindo o campeonato dos Estados Unidos. Isso era uma coisa que não acontecia e começou a acontecer com o Silvio Luiz também, né? Além do Luciano do Vale e do Antero, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, ele eu posso dizer que me inspirou mais, não como narrador, eu sinto que eu não tenho uma capacidade para ser narrador. Para vocês terem uma noção, eu tô aqui falando há 6 minutos e eu tô com vontade já de pegar minha garrafa aqui do lado e tomar água. Eu não conseguiria ser um narrador, eu não acho que eu tenho voz e que eu não tenho competência também para ser narrador. Acho que existem pessoas melhores do que eu, né? Até o meu amigo JP Ferreira, que está narrando Campeonato Paulista, né? Que está narrando outros. Narrou o PAN na Casa TV, deve narrar as Olimpíadas na Casa TV. Então eu sinto que tem pessoas melhores do que eu para fazer a narração. Então o Silvio me inspira de uma outra forma, na questão da leveza, na questão ali de ser, de colocar um tom mais leve, né? O esporte ele não é que nem o jornalismo geral que você precisa dar a notícia sempre sério, descrever o gol e falar como eu estou falando com você neste momento. Não, 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 não. Ele pode ser divertido. E o Silvio Luiz conseguiu aplicar isso numa transmissão, o que era muito mais difícil na época que ele começa a narrar. Óbvio, existem momentos que você precisa ser sério, descritivo, como eu venho sendo aqui. Mas nem por isso você vai ser aquele cara engessado. E o Silvio inspirou muita gente. E assim, gente de 50, 40, 30 e 20 anos falando pra você, cara, o Silvio Luiz foi um dos grandes narradores. Muita gente coloca como um top 5, coloca o Silvio Luiz no top 5 com o Galvão, com o Luciano, com o Osmar Santos. Muita gente coloca o Silvio Luiz nesse top 5. Então é um cara que sim, a gente vai sentir muita perda. O próximo Campeonato Paulista, por exemplo, ele fazia transmissões digitais mais animadas na Record com o Bola e com o Carioca. Então a gente já não vai ter o Silvio Luiz para o próximo Paulistão. E é uma grande pena. É uma grande pena. Outra grande pena é o Antero. E o Antero eu escrevi no meu Twitter já algumas vezes. Gente, que maneira injusta da gente perder o Antero, sabe? É, o Antero eu sinto que eu corro risco de me emocionar, né? Porque o Antero ele é parte da história da ESPN, né? E a ESPN dos anos 2000, cara, inspirou muita gente. A ESPN era meu local de sonho para trabalhar, né? Eu queria trabalhar na ESPN. É, acho que a ESPN mudou muito nos últimos anos, o que fez o meu desejo diminuir um pouco. Mas, cara, o meu processo de formação sempre foi: eu vou trabalhar na ESPN, eu vou trabalhar na ESPN, eu quero trabalhar na ESPN.
Pô, eu olhava o Paulo Andrade narrando a Premier League, isso tipo 2009, e eu assim, eu vou trabalhar na ESPN, eu vou cobrir campeonato inglês, eu vou cobrir campeonato espanhol, eu vou cobrir o Brasileirão, eu vou trabalhar na ESPN, porque sempre foi uma referência. O próprio slogan da ESPN na época, informação é o nosso esporte. Puta que pariu, que lema foda. E o Antero fazia parte disso, e o Antero muitas vezes destoava da ESPN, mesmo com o Informação ao Nosso Esporte. Pô, você pegava ali na hora de dormir, e assim, eu vivo neste quarto há 20 anos. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu vivo nesse quarto. E 2005 foi justamente a época que eu comecei a me conectar com o esporte. São Paulo campeão da Libertadores, São Paulo campeão do mundo, sabe? Então, é, cara, dói, dói. Porque assim, eu tive várias referências que foram moldando a minha carreira. Milton Neves, né? E cara, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei com o Milton. Eu tenho orgulho de dizer que o Milton olhava pra mim, pô, garoto, você sempre sorrindo, pô, você é jornalista bom. Cara, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei com o Milton. Só que das minhas referências principais, ele é o único que eu trabalhei. E eu fico triste com isso. Eu sonhava em trabalhar com o Ricardo Boechat. E ele morreu 6 meses antes de eu entrar na Band. Eu já contei aqui que eu fiz estágio no Grupo Bandeirantes. E cara, ele morreu 6 meses antes de eu entrar. E foi muito triste, foi muito triste. E agora eu também sonhava em trabalhar com o Antero, sabe? Eu ainda gordinho do jeito que eu sou, eu sonhava em um dia fazer um Sport Center com o Antero e ficar. O que foi, Antero? Pô, o que foi? Que nem o amigão, cara. É a dupla Paulo Soares e Antero Greco. Cara, eu deitava na minha cama, que é aqui do lado, é literalmente aqui do lado. A minha TV tá aqui atrás e em cima desse armário aqui atrás. E eu deitava, e eu sentava, e eu olhava aqueles dois se divertindo. E o Sport Center na época era o Jornal Nacional dos Esportes. Então era os dois engravatados numa mesa. E aí começava: Olá, Antero my friend. Olá, você. O amigão chegou. E eu olhava e falava assim: Nossa, que pegada diferente do Jornal Nacional. Era uma característica dos dois, não do Sport Center. Dos dois. E o Antero ainda ferrando o amigão toda hora, porque o Antero às vezes começava a rir e o amigão que tem riso fácil, eu sou um cara de riso fácil também, ele se perdia, né? Tipo, é, o Milton caralho, pô, é, o viadinho entra na pista, né? E é muito triste que a gente perca o Antero da forma que a gente perdeu, né? Ô doença maldita que é essa. Ô doença maldita que é essa. Cara, que tristeza. A gente não merecia perder o Antero da maneira que a gente perdeu. Sabe? Pro amigão dizer na rede social, ele não responde mais. Cara, que tristeza. A gente merecia ver o Antero sorrindo até o final. E, cara, o Antero. Eu raramente entro em política aqui, mas, cara, o Antero, ele era um cara com é, opiniões políticas bem definidas. A gente discordava, eu discordei muitas vezes de alguma posição política do Antero, por ele ser um cara voltado mais à esquerda e eu ser um cara voltado mais à direita. Mas, cara, como era legal ver o Antero defendendo as posições dele, porque você olhava e você lia o que o Antero escrevia, e aliás, o Antero tinha uma capacidade de texto excelente, e você compreendia, você entendia e você conseguia ter um debate com o Antero. Hoje é muito difícil você conseguir ter um debate com alguém e eu às vezes sou assim. Eu às vezes sou assim. Eu não consegui chegar nesse nível pleno. Eu gosto de debater, mas eu não consegui chegar no nível pleno de poder debater sempre seriamente, respeitosamente, sem perder a seriedade, sem perder a humanidade. E o Antero tinha isso.
Eu infelizmente não o conheci. Eu fico muito triste porque eu era muito fã do Antero. Eu era muito fã do Antero Greco. E dói. E dói muito. Mas como diria o próprio Ricardo Boechat, e é o título de um livro biográfico dele, toca o barco. Toca o barco. A vida segue. Infelizmente, sem esses três caras, que são referência. É, eu não sei mais o que eu posso dizer, o que eu posso falar. E eu sinto que eu vou me emocionar. E não que seja um problema eu me emocionar aqui, mas eu acho que prejudicaria o vídeo, né? Prejudicaria o tom que eu quero trazer para vocês, né? É muito triste, é muito triste que a gente tenha perdido o Antero do jeito que a gente perdeu, o Silvio Luiz já na casa dos seus 90 anos, mas também muito triste. O Apolinho, que o VSR falou que estava sofrendo muito. Cara, a felicidade que eu tenho nesse momento é que esses caras não estão mais sofrendo. Porque eles não mereciam sofrer. Pô, o Antero, cara, um câncer na cabeça, um câncer no cérebro. Ô doencinha maldita. Ô doencinha maldita. Que acaba com a pessoa. E eu perdi uma amiga recentemente por câncer no cérebro também. E eu sei como é ruim, eu sei como é difícil. Eu sei o que é você ver uma pessoa definhando. Enfim, gente, eu tô começando a chorar, então obrigado a vocês que acompanharam. Desculpem esse choro. E Antero, Silvio, Apolinho, onde quer que vocês estejam, que vocês encontrem a paz. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado. Onde quer que vocês estejam, que vocês sejam felizes. Muito obrigado.